Bom, pessoal, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre vetores, tá? A gente vai começar uma revisãozinha aí sobre vetores na linguagem Java, tá? Acredito que a maioria de vocês saiba o que é um vetor, né? Alguns ainda podem ter algumas dúvidas. Acredito que alguns possam ter mais dúvidas aí com relação à sintaxe para criação, manipulação de vetores na linguagem Java. Então, o objetivo dessa revisão é a gente esclarecer essas dúvidas, tá? Para que todo mundo possa partir mais ou menos do mesmo nível, tá? Quando a gente for olhar para algoritmos, para estrutura de dados, vetor vai ser uma ferramenta bem importante para a gente e é importante que todos tenham aí um conhecimento básico sobre essa ferramenta, tudo bem? Então, para começar aí a nossa revisão, tá? Eu criei aqui um projetinho, né, uma pasta chamada Java Vetores e criei aqui dentro um arquivo chamado vetores, tá? Onde eu tenho só a classe vetores e aqui o meu método main, tá? Para executar essa classe. E então eu vou até diminuir aqui o Explorer para ter mais espaço para vocês visualizarem, tá? E aqui eu vou começar então com um exemplo bem simples, tá? Um exemplo aí de um sistema que pegue três notas e exiba essas três notas para o usuário. Então eu vou ter aqui int nota 1 igual a 10, int nota 2 igual a 5, int nota 3 igual a 8. Tá? Então, eu tenho aqui três variáveis, tá? Do tipo inteiro, cada uma ali com o seu valor, e eu quero exibir esses três valores para o usuário. Como que eu faço para exibir esses três valores para o usuário? Então, tendo três valores, eu vou ter que fazer aqui três prints, né? Vou ter que chamar aqui system, out, println. Então eu vou simplesmente exibir os valores sem nenhum texto. Então eu vou exibir o nota 1, vou fazer aqui um copiar e colar, né? Nota 2 e nota 3. Nota 1, nota 2 e nota 3. Então eu tenho aqui o meu sistema, meu aplicativo, né? Eu vou rodar. E, ó, então aqui as três notas, 10, 5 e 8. Tá? Esse exemplo aqui, pessoal, eu criei três variáveis, tá? Cada uma armazenando aí um valor, três variáveis do tipo inteiro. Tá? Pessoal, se essa aqui é a minha intenção, é ter essas três notas e exibir os três valores, isso resolve o problema, tá? Mas vamos supor que eu estou aí criando um algoritmo mesmo para manipular notas, e eu não tenho como saber se vão ser duas, se vão ser três, se vão ser 10 notas. Como que eu faria nesse caso? Eu vou criar 10 variáveis? Ah, não, mas poxa, pode ser mais que 10. Então eu vou criar 100 e aí eu vou ter que manipular essas 100, vou ter que ver se aquelas 100, então, se tem alguma coisa armazenada ou não, tá? É inviável a gente trabalhar desse jeito, né? Então, quando a gente tem aí um conjunto de dados aí parecido, que pode ter um tamanho dinâmico, né, ou que vai depender do usuário, depender do tamanho da entrada do nosso algoritmo, o melhor que a gente faz é usar um vetor, tá? Então, como que eu faço para transformar isso aqui em um vetor, né, para usar vetor ao invés de usar essas três variáveis? Então, vamos transformar diretamente esse programa aqui. Então aqui em cima, pessoal, eu vou declarar um vetor de inteiros. Então eu vou colocar assim, int, e aí abre e fecha colchetes. Isso aqui é a declaração de um vetor. Então veja aqui a primeira diferença. Quando eu tenho um valor único, tá, um inteiro único, eu tenho simplesmente int e o nome da variável. Aqui eu tenho int, abre e fecha colchetes, e aí o nome da variável. Tá? Isso aqui eu estou dizendo para o Java que essa variável aqui vai ser um vetor, tá? Ou seja, que ela vai armazenar diversos valores aí, cada um identificado por um índice, tá? Então, o meu vetor se chama notas. E aí, como esse vetor vão receber, no caso, três notas, eu vou colocar assim, igual a new int 3, tá? Com isso aqui, eu estou falando para o Java, olha, cria para mim um vetor, eu estou declarando, né, o vetor, falo, ó, cria um vetor para mim chamado notas e armazena nesse vetor um vetor de inteiros aí com três posições. Tudo bem? Tranquilo até aqui, né?
E agora eu vou armazenar as notas, ao invés de armazenar aqui cada uma numa variável individual, eu vou armazenar cada uma em uma posição do vetor, tá? Então eu vou substituir aqui o nota 1 por notas, abre colchete, e aí eu vou colocar 0 igual a 10, tá? Então, outro detalhe importante, tá? O meu vetor, ele é indexado, né, por posições, e essas posições se iniciam em 0. Então, a primeira posição do meu vetor, a primeira variável, tá, do meu vetor, ela vai estar na posição 0, e não na posição 1. Então, aqui eu já substituí o nota 1 pelo notas posição 0, tá? E agora vamos substituir então o nota 2. Vou colocar notas, e aí posição 1 igual a 5. E na sequência, né, eu vou substituir o notas 3 pelo, aliás, o nota 3 pelo notas 2. E aí eu vou colocar aqui 8. E assim eu substituí, tá, as três variáveis por um único vetor aí com 3 posições. Tudo bem? Então, pessoal, aqui eu tenho 3 conceitos importantes aí para vocês guardarem. A declaração do vetor, onde eu digo a variável notas vai ser um vetor de inteiros. Na declaração do vetor, eu não digo qual é o tamanho do vetor, tá? Eu estou simplesmente falando que é um vetor, tá? Aí eu tenho a inicialização do vetor, tá? Aí sim eu preciso dizer que esse é um vetor de inteiros com 3 posições, tudo bem? Então, declaração você não precisa dizer qual é o tamanho. Na inicialização, aí sim você precisa dizer. Tá? Essa não é a única forma de inicializar um vetor, a gente vai ver outras, mas essa é uma forma aí para a gente inicializar um vetor vazio, tá? Com um número x de posições. Então, declaração, inicialização e aqui embaixo, pessoal, atribuição de valores. Tá? Aqui eu estou atribuindo um valor para cada posição do meu vetor. Então, para a posição 0, estou atribuindo o valor 10, na posição 1 estou atribuindo o valor 5 e na posição 2 estou atribuindo o valor 8. Eu tenho uma posição 3? Não. Tá? O meu vetor ele tem 3 posições. Essas posições começam em 0, depois vem 1, depois vem 2. 3 é o tamanho, 2 é a última posição. Tudo bem? Então, agora que a gente já viu como declarar, como inicializar e como atribuir valores, vamos ver como exibir esses valores, como acessar esses valores. E eu acho que isso agora fica até meio claro para vocês, que é simplesmente a gente vir aqui, colocar o nome da variável, né, do vetor, e colocar a posição que a gente quer exibir. Então, eu vou substituindo aqui, ó, desde a posição 0 até a posição 2, tá? Pessoal, bem simples, tá? Simplesmente substituir aqui as 3 variáveis por um vetor com 3 posições. Dá para melhorar um pouquinho aqui esse código, a gente já vai ver como. Mas o que eu quero que fique claro são esses conceitos que eu passei para vocês. Declaração, inicialização, atribuição de valores e agora o acesso, né, aos valores. Vamos executar aqui para ver se está tudo certo. Vou rodar, ó, ele rodou sem problema nenhum. Então, está funcionando, tudo bem? Mas a partir do momento que eu estou usando aqui vetores e não mais variáveis, né, separadas, eu posso aproveitar, pessoal, e melhorar um pouquinho esse código. De que forma? Ao invés de ter 3 comandos aqui para exibir, né, cada elemento do meu vetor, eu posso ter um laço, tá? Como assim? Eu posso fazer isso aqui, pessoal. Eu vou começar com um laço do tipo for each, tá? E depois a gente vê outros tipos de laço. O que é um laço for each, pessoal? Ele é assim, deixa eu construir a estrutura dele aqui para vocês. Tá? E aí eu vou explicar o que acontece aqui. Então aqui eu tenho um for, que seria aí numa tradução literal para português, seria para, tá? Então eu estou falando assim, para cada número em notas, ou seja, aqui ó, é como se fosse uma declaração, tá? E inicialização de uma variável chamada números. E essa variável chamada números, ela vai receber em cada iteração desse laço, né, desse laço for, ele vai receber um valor aí
de uma posição do notas. Então, na primeira iteração aqui desse laço, ele vai receber o valor da posição 0. Na segunda iteração desse laço, ele vai receber o valor 5. E na terceira iteração desse laço, ele vai receber o valor 8, tá? Então, eu estou criando uma variável aqui chamada número, tá? Do tipo inteiro, que é válida só que dentro desse laço. E em cada passagem aqui, cada iteração desse laço, esse número recebe o valor de uma das posições, tá? Sempre na sequência, sempre na ordem aqui de 0 até o tamanho do vetor menos 1, tá? No caso 3, menos 1 é 2, então vai ser 0, 1 e 2. E aí o que eu posso fazer? Ao invés de dar um print aqui em cada posição do vetor, eu posso colocar um print aqui dentro, tá? System out print ln, tá? E aí, ao invés de eu colocar notas alguma coisa, eu vou colocar número, tá? Por quê? Porque a variável número está recebendo os valores aí de cada posição do meu vetor. Vou tirar essas três linhas aqui para não duplicar o resultado, vou salvar, tá? E vou executar novamente. Ó, ele executou novamente aqui, funcionou certinho, mostrou o mesmo resultado, tá? Então, a partir do momento que a gente está usando o vetor, a gente já pode passar a usar laço também. Isso facilita um pouquinho a nossa vida, tá? Num primeiro momento, vocês podem até dizer, professor, mas eu tinha aqui 3 instruções e agora você trocou por 3 linhas, mas é um laço, ficou mais complicado. Tá, só que também ficou mais geral, de certa forma, né? Eu posso vir aqui e, por exemplo, agora, ao invés de trabalhar com 3 notas, eu vou trabalhar com 4 notas. E eu posso vir aqui na posição 3 e colocar aqui uma nota 6, por exemplo. Tá? Então, eu aumentei meu vetor aqui de 3 para 4 posições. E aí, na posição 3, que agora passou a ser a última, eu coloquei o valor 6. E aqui embaixo eu não preciso mexer em nada. Tá? Se eu executar agora, ó, ele já mostra os 4 valores que eu inseri. Tá? Então, o laço ele funciona independente do número, do tamanho do meu vetor, né? Do comprimento, na verdade, do meu vetor. Tudo bem? Então, pessoal, para não me alongar muito, né, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou interromper aqui, tá? A gente para aí com essa introduçãozinha aos vetores e no próximo vídeo a gente continua aí com a nossa revisão.